Hoje nós temos um tema muito polêmico, nós vamos desdobrar ele. Para isso, eu preciso que o Daniel solte a vinheta das manchetes. Papo Antagonista. Muito bem, a campanha do Bolsonaro apresentou ontem documentos que provariam a denúncia sobre fraude em inserções de propaganda nas rádios. O caso hoje teve um desdobramento com a exoneração de um servidor que cuidava dessas inserções lá no TSE. Em depoimento à polícia, ele foi à Polícia Federal, assim que foi exonerado, ele correu lá na Polícia Federal, fez um depoimento dizendo ali, justificando, dizendo que foi pego de surpresa, que sentiu que estava em condução coercitiva, tiraram o crachá dele, foi levado para o carro, uma confusão, e a gente publicou essas notícias de manhã. O TSE desmentiu essa versão, rebateu essa versão e acusou o servidor de assédio moral, disse que a demissão dele foi por assédio moral, só que antes, mais cedo, a assessoria de imprensa tinha me dito que não, que a demissão tinha sido uma coisa de rotina. Então, muitas versões para o mesmo fato. Quem está falando a verdade, a gente vai tentar descobrir. O fato é o seguinte, esse é um tema polêmico, muito sensível e eu trouxe aqui duas pessoas importantes. Uma delas é central nessa questão, que é o próprio Fábio Van Garten, ex-secretário de comunicação do governo Bolsonaro, hoje coordenador da campanha, coordenador de comunicação da campanha. Por favor, deixa eu dar boa noite para o Fábio Van Garten. Tudo bem, Claudio? Boa noite, tudo beleza? Muito obrigado por atender aí o nosso pedido de entrevista. Eu sei que o teu tempo é curto, vou pedir para o nosso outro convidado, que também é o Fábio Medina Osório, que foi ex-advogado-geral da União, cargo importantíssimo aí, também é um advogado com muita experiência. Eu vou pedir para o Fábio aguardar um pouquinho, por favor, Daniel, a produção pede para o Fábio Medina aguardar um pouquinho, porque o Van Garten está com a agenda mais apertada aqui, então vou priorizar ele. Fábio, já para começar, eu queria que você se posicionasse sobre esses documentos que foram entregues ontem como provas, né, da denúncia que vocês fizeram sobre inserções a menos da propaganda eleitoral do Bolsonaro em várias rádios no país, milhares de rádios, especialmente nas rádios ali do Nordeste, segundo eu entendi bem. Eu queria que você explicasse, inclusive aproveite para esclarecer a sua experiência, porque você hoje é coordenador de comunicação da campanha, você foi secretário de comunicação da presidência, mas você tem uma experiência anterior como empresário e nessa área de auditoria de mídia, né? Então, explica um pouquinho a tua experiência e, por favor, diga exatamente que provas são essas. Boa noite, Cláudio. Boa noite, amigos do Papo do Antagonista. Acabei de pousar em São Paulo para começar a levantar conteúdo para a preparação do debate da TV Globo para o presidente Bolsonaro, para a campanha. E a gente, de fato, a área de mídia e de operações da campanha vem trabalhando dia e noite, sem dormir, sem interrupção, para cumprir a determinação do ministro Alexandre de Moraes, que deu 24 horas para instruir a nossa inicial com dados dos relatórios das inserções que a gente apontou serem discrepantes do que a legislação eleitoral previa. Cumprindo a exigência do ministro, dentro do prazo determinado, entregamos as regiões Norte e Nordeste, apontando inserção a inserção, emissora a emissora, todo o plano de mídia que deveria ter sido apontado, exibido, bem como as diferenças entre uma campanha e outra. Olha só, hoje, ao longo do dia, né, várias reportagens de veículos de comunicação aqui, de sites, jornais, a Folha publicou há pouco uma matéria, o UOL mais cedo, reportagens que atacam a versão da campanha, a versão de vocês, né? Uma delas, inclusive, diz o seguinte, que as próprias rádios dizem ter provas para contestar a auditoria, né? O Globo falou com algumas dessas rádios e disse que essas rádios disseram, né, que não receberam da campanha do Bolsonaro as propagandas para o horário eleitoral e outras disseram que foram veiculadas outras propagandas que não estavam no plano de mídia.
aqui eu acho que merece uma explicação mais detalhada e cuidadosa. Você cobre Brasília há muitos anos, Cláudio, e eu sou recente frequentador, essa é a minha segunda eleição, participei de forma voluntária na eleição de 2018, ajudando o presidente, e dessa vez eu estou mais a fundo contribuindo. De fato, pelo meu entendimento, as campanhas enviam os spots, os materiais publicitários a um pool de veículos, que é um repositório, um espaço na nuvem onde as campanhas sobem as inserções, elas fazem upload das inserções dos materiais de rádio e TV. As emissoras de rádio e televisão se logam nesse repositório, que elas chamam de pool, e fazem o download desses materiais. Então, o TSE é responsável por criar um espaço para armazenar todas as inserções e as peças publicitárias de todas as campanhas. Eu entendo que as campanhas não podem conversar ou não deveriam conversar diretamente com as rádios, até porque, em caso de direito de resposta ou de peças sendo suspensas, materiais sendo suspensos, quem informa sobre a suspensão é o próprio TSE. Não pode ser a campanha entrando em contato diretamente com cada uma das 5.000 rádios, se é que são 5.000 rádios. Então, a pergunta que eu devolvo a você, Cláudio, é a seguinte: o TSE sabe quantas rádios estão contidas no pool? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta: o TSE tem algum controle se essas rádios que estão no pool estão baixando os materiais de cada uma das campanhas? Existe algum sinal vermelho? Não baixou. Verde? Baixou. Terceiro, entendo de forma justa que não seja atribuição do TSE fiscalizar a exibição. Quem tem que fiscalizar são as respectivas campanhas. Mas cabe ao TSE que a lei seja cumprida, exigir que a lei seja cumprida. Se existe um horário eleitoral obrigatório, o TSE tem que fazer cumprir. A campanha tem que fazer comprovar que a exibição foi veiculada. Essa é uma atribuição da mídia da campanha, mas cabe ao TSE fiscalizar se cada uma das rádios que estão no pool ou que deveriam estar no pool estão baixando o material. Então, a minha sugestão, ou eu imaginei que fosse, todas as rádios com licença operacional da Anatel tinham que ser colocadas no pool. E o próprio TSE sinalizar: Rádio A cumpriu e baixou o plano de mídia das duas campanhas do dia 26. Rádio B não baixou. E soltar uma bandeirinha verde ou vermelha. Simples. Bem simples. Eles precisam ter aí algum tipo de software programado para esse monitoramento, né? Repito, para que fique muito claro, não estou atribuindo ao TSE a fiscalização da veiculação das inserções. Não vamos confundir aqui as coisas. É um passo antes da veiculação. Para que haja veiculação, as rádios têm que estar de posse do material a ser exibido. Eu estou um passo antes. Fábio, deixa eu entender uma coisa aqui. O TSE julga as demandas das campanhas. Inclusive, a gente tem visto ele atuar de forma muito forte nessa coisa de fake news, né? Então, todo dia a campanha de um lado diz que o outro está fazendo fake news e eles recorrem ao TSE. Inclusive, o TSE agora está agindo até de ofício, aprovou aquela resolução dando superpoder, agindo de ofício para tirar fake news do ar. Porque, no fim das contas, o TSE é quem tem o poder de decisão. Eu entendo que ele não tem o poder de fiscalização dessa questão, mas assim, é o mesmo TSE que um dia desse mandou suspender investigações
do CAD e da Polícia Federal sobre os institutos de pesquisa, porque disse que aquilo ali não era a seara deles, que o único poder que pode, o único órgão que pode decidir sobre a eleição é o TSE. Né? Então, assim, a gente entende que, poxa, se o TSE tem esse poder, né, é o único que pode fazer, apurar o que está acontecendo com os institutos de pesquisa, é o único que pode apurar o fake news ou desvios, né, de campanha, como aconteceu no caso lá da chapa da Dilma Temer. Para fazer isso, ele precisa de quê? Para decidir, ou basta ele olhar as provas de vocês e analisar e achar que não tem prova, isso aqui não presta. Ele tem pessoal para analisar, tem pessoal técnico para fazer isso, porque eu estou entendendo que ele não tem software para fazer a sua própria auditoria. De novo, muito se falou nessa eleição sobre fake news, sobre discurso de ódio, sobre urnas eletrônicas, e pouco se falou sobre processos ou etapas do processo que deveriam ser elementares no processo eleitoral. Esse pool de veículos, esse repositório de peças, é uma peça do processo eleitoral básica, contudo muito importante, porque a gente teve perfis de apoiadores derrubados, a gente teve páginas e perfis desmonetizados, contudo, a gente tem rádios que deveriam estar exibindo por obrigação legal, e elas recebem por isso, ou elas deixam de pagar imposto por isso, e não estão fazendo. Então, é o básico do básico. É uma etapa que, certa ou errada, está contida no processo eleitoral. A propaganda eleitoral gratuita faz parte do processo eleitoral. De novo, reitero, não é atribuição do TSE fiscalizar inserções. Cabem as duas campanhas. E isso está sendo feito de forma muito profissional na campanha do presidente Bolsonaro, com tecnologia moderna, com metodologia que o mercado publicitário opera e se comporta dessa forma. Então, pois não. Vocês demandaram essa auditoria, contrataram uma auditoria, foi uma, foi duas, foi três, eu ouvi que vocês estavam querendo contratar uma outra, inclusive chamar a associação especializada nessa área de mídia. O que vocês estão planejando para tentar subsidiar ainda mais essa denúncia que vocês fizeram lá? E outra coisa, o jurídico da campanha já teve algum posicionamento do TSE depois da petição feita ontem? Que eu saiba, não. Eu decolei de Brasília por volta de 13 horas, e estou debruçado, quer seja no tema das inserções, quer seja no tema do conteúdo para o debate da TV Globo. Acho que a campanha ainda aguarda pela nova decisão do TSE, e a gente continua auditando as outras praças, os outros estados, novas emissoras e novos períodos de data. Metodologia essa, repito, utilizada em larga escala pelos 100, 150 maiores anunciantes do Brasil. Eu, inclusive, submeti a ABA, Associação Brasileira de Anunciantes, é o órgão que congrega os anunciantes privados e públicos do Brasil, se a nossa metodologia estava certa, e aguardo pela resposta deles. A gente tem contratado 2 empresas renomadas de auditoria de mídia e estamos em negociação com uma terceira empresa. Tudo bem, vocês apresentaram no relatório de ontem, nesse relatório de auditoria, vocês apresentaram ali as inserções a menos, né, que beneficiaram, que em tese beneficiaram a campanha do PT e que deram algum tipo de dano à campanha do Bolsonaro, que tiveram algum tipo de dano à campanha do Bolsonaro.
Tudo bem, a gente está falando do Nordeste, por exemplo, o resumo aqui da tabela, segundo a gente verificou, vocês tiveram uma quantidade de 1.122 emissoras de rádio no Nordeste que fizeram menos inserção do que o programado, sendo que 991 emissoras tiveram entrega maior para o PT, 88,32%, e 94 emissoras fizeram entrega maior para o PL, 8,38%. Emissoras com a mesma entrega, 37%, 3%. Peraí, então isso aqui é importante entender. Esse relatório, ele identificou menos veiculação menos veiculação de inserções. Também no caso do Lula, também no caso da propaganda do Lula, quer dizer, você teve rádios que fizeram menos inserções da campanha do Bolsonaro, que é a ampla maioria aqui, mas você também teve rádios que fizeram menos inserções da campanha do Lula. Eu não tô com esse relatório que você acabou de falar em mãos, mas quero crer que o que você falou procede. Eu estou com o relatório que acabou de sair do forno de Minas Gerais, que não foi apresentado ainda na petição de ontem, acabou de chegar às minhas mãos. Nós analisamos de 7 a 14 de outubro, a primeira semana do segundo turno, uma quantidade de 140 mil inserções, e, novamente, a gente se depara com um padrão de 20%, mais precisamente 19,51%, que resulta em 15.101 inserções a mais para a candidatura do nosso oponente. O PL, a candidatura do presidente Bolsonaro, na primeira semana de veiculação do segundo turno, teve 62.312 inserções contra 77.413 inserções do nosso oponente. Quantidade de emissoras com a mesma entrega, 16, 2,66%. Quantidade de emissoras com entrega maior para a nossa candidatura, 43, 7,15%. Quantidade de emissoras com entrega maior ao PT, 542, correspondente a 90,18%. Total de emissoras auditadas, 601 emissoras. Dado Bom, fresco, primeiro, que ainda não foi enviado ao TSE. Acabei de receber faz 40 minutos. Então, notícia quente aqui, breaking news, você está trazendo essa informação neste momento. Eu vou pedir, por favor, Daniel, avisa a equipe já para recortar esse trecho da entrevista e já produzir uma notícia no site, porque isso aqui é notícia, novidade é notícia. Eu estou muito curioso para saber, vocês estão fazendo estado... Dados de Minas Gerais, primeira semana do segundo turno, 7 a 14 de outubro. Quantidade de emissoras, 601 emissoras auditadas. Quantidade de inserções, 139.725. PL, 62.312. PT, 77.413. Diferença percentual, 19,51%. Diferença em inserções, 15.101 inserções. Quantidade de emissoras com a mesma entrega, 16, corresponde a 2,66%. Quantidade de emissoras maior ao PL, 43 emissoras, que corresponde a 7,15%. Quantidade de emissoras com entrega maior ao PT, 542 emissoras, que correspondem a 90,18%. Depois eu vou, naturalmente, acessar essa documentação no TSE para a gente poder reproduzi-la aqui. Eu estou entendendo que vocês estão fazendo, vocês fizeram no Nordeste, estão fazendo no Minas. Eu estou achando que, se for para o Sul, estou perguntando, estou aqui pensando aqui, coloco a questão para vocês. Vocês já foram em algum estado do Sul, Santa Catarina, estados mais bolsonaristas? Não. Será que, quando chegar lá, a gente vai ver o inverso disso? Inserções a menos para o Lula e inserções a mais para o Bolsonaro? Dou a minha palavra publicamente aqui que todos os dados serão
disponibilizados a quem os solicitar. Muito bem. O que você espera? O que a campanha espera com essa denúncia, Fábio? Porque, do ponto de vista da campanha, a gente está aí há poucos dias da eleição. Eu não vejo, de forma prática, nada que o TSE possa fazer para, primeiro, tempo suficiente para investigar isso direito, ter o contraditório, apurar, processar e chegar a alguma conclusão. Depois, para reparar um possível dano que seja realmente confirmado. Ou seja, a gente vai chegar, vai ter a eleição dia 30. O que vocês esperam com isso? Caso não dê para fazer nada até lá, vocês esperam o quê? Contestar, impugnar, tentar caçar registro, caso vocês percam? Se vocês ganharem, como é que fica? O PT também vai poder contestar? Porque a gente está vendo que, apesar daí desse desbalanceio aí, você tem também algumas inserções a mais para o Bolsonaro. Não me cabe antecipar qualquer passo jurídico, não é a minha atribuição, a minha função. Você sabe que eu respondo pela parte de mídia, principalmente pela parte de mídia offline, a parte de rádio e TV. E eu tenho 22 anos de experiência em auditoria de mídia. A gente criou critérios de auditoria para a televisão. Eu criei metodologia para auditar merchandising em televisão. Eu criei metodologia para auditar a presença de celebridades em spots, em inserções de TV. Eu tenho muita tranquilidade, muita experiência para conversar sobre o tema. As novidades, as manchetes de hoje, sem dúvida nenhuma, que deixou a campanha bastante apreensiva, é a demissão do funcionário do TSE, justamente responsável pelo pool. E, de novo, eu volto para querer entender o papel do pool, quantas rádios fazem parte do pool, será que todas as rádios certificadas e autorizadas pela Anatel estão no pool? Depois, se estas rádios todas estão baixando material de veiculação obrigatória por conta do período eleitoral. E 3, não cabe ao TSE auditar as inserções, repito isso aqui para ficar de forma clara, bem como não cabe às campanhas contactarem as emissoras diretamente. Por isso, o TSE criou um local, um repositório chamado de pool. A conversa deveria ser campanhas junto com o pool, e o pool distribui as rádios se plugam no pool. Esse é o desenho, no meu entender, que é o que o TSE determina. Para a gente encaminhar aqui para o fim, você citou o caso do servidor. Esse servidor foi exonerado ontem à noite, publicada a exoneração hoje pela manhã. Nós demos em primeira mão, depois saiu aí na imprensa o depoimento dele à PF, nós também demos. Eu questionei o TSE sobre o motivo da exoneração, me disseram que era uma mudança de rotina, e agora à noite o TSE soltou uma nota dizendo que, na verdade, a decisão de exonerar ela foi motivada por indicações de reiteradas práticas de assédio moral, inclusive por motivação política, que serão devidamente apuradas. Aí eu pergunto, a campanha, ela teve algum contato com esse servidor? Ela conhece esse servidor? Esse servidor procurou a campanha em algum momento para fazer algum tipo de denúncia? Nunca. A campanha sequer sabia o nome, pelo menos eu falo por mim. Nunca eu conversei com ninguém da área operacional de mídia do TSE. A minha área de mídia da campanha, que enviava os materiais, naturalmente conversava, possivelmente até com esse funcionário, mas eu não o conhecia. Acho estranho a demissão justamente 24 horas, 12 horas, 18 horas depois da nossa ingresso da nossa ação junto ao TSE. Acho mais estranho ainda a mudança de versão, mas o TSE tem direito de demitir quem ele quiser. O TSE tem direito de trocar o funcionário, quer seja por mau desempenho ou por qualquer outro motivo. O que é estranho
é ser depois, justamente, da nossa denúncia grave a 4 dias da eleição. Justificar como, qual foi o termo que você usou como você usou, qual foi o termo que você usou sobre a justificativa da demissão? Uma mudança de rotina. Tá, essa foi a primeira versão. A primeira versão. Depois eles deram a versão de que ele foi exonerado por causa de assédio moral. Eu não posso entrar nesse mérito. É muito curioso que isso aconteça a 4 dias da eleição, justamente depois da nossa denúncia. Repito aqui, o TSE tem todo o direito de trocar o seu quadro de colaboradores, o TSE tem todo o direito de determinar, de fazer qualquer alteração no seu quadro. Mas a campanha do presidente Bolsonaro vê com muita apreensão esses desdobramentos das últimas 48 horas. Para encerrar, Fábio, ontem, quando vocês... Ontem não, anteontem, quando vocês apresentaram a primeira denúncia, ontem vocês apresentaram uma petição com o relatório de mídia, com as outras provas. Mas quando vocês apresentaram a primeira denúncia, o ministro Alexandre de Moraes reagiu dizendo justamente que não tinha prova e que deu 24 horas para que essas provas fossem entregues e ainda alertou que se essas provas não mostrassem, não, vamos dizer assim, corroborassem as alegações da denúncia, que a campanha e os seus integrantes poderiam ser enquadrados aí no crime, né, de tentativa de tumultuar o processo eleitoral. Isso dá cadeia, inclusive. Como é que você reage, responde a essa colocação do ministro presidente do TSE? Tanto eu quanto o ministro Fábio Faria temos absoluta segurança no que estamos endereçando à corte nesse momento. Os dados são robustos, as diferenças de veiculações são gritantes, a metodologia é a mais moderna do Brasil e as empresas são as melhores do Brasil. Somando-se a isso, eu tenho 22 anos de experiência justamente nesse tema, então eu também estou à disposição para esclarecê-los ao tribunal qualquer dúvida que eles possam ter. Inclusive para aperfeiçoar o processo para as próximas eleições, que mostrou-se absolutamente confuso, com lacunas no aspecto do pool, no aspecto do envio de materiais, no aspecto de exibição de filmes e cumprimento da legislação de exibição de propaganda gratuita. Você acredita que a reação do TSE e toda a reação da imprensa em relação a essa denúncia, ela acaba sendo contaminada pela postura que o presidente teve durante vários meses aí, durante algum tempo atrás, e ainda dá indícios de vez em quando de não aceitar o resultado da eleição, a postura de questionar as urnas eletrônicas? Você acha que isso prejudica esse cenário e acaba, vamos dizer assim, tirando a credibilidade dessa denúncia? Fica parecendo que já é choro de perdedor, que a campanha já está criando um motivo para um terceiro turno, para reclamar à justiça? Cláudio, de forma nenhuma, até porque os nossos trackings mostram que a gente está na frente do candidato concorrente. O presidente sempre disse que eleições limpas são eleições decididas. O presidente sempre disse que eleição dentro das 4 linhas é eleição limpa e cumprida. Então, quem sou eu para falar? A gente apenas aponta uma irregularidade em potencial, em tese, identificada pela nossa campanha, que nesse momento a gente endereça ao órgão julgador de todo o processo eleitoral. Apenas isso nesse momento. Bom, Fábio Van Garten, obrigado pela participação aqui no Papo Antagonista. O programa permanece aberto a outras participações no sentido de informar e esclarecer os nossos espectadores em relação a esse e outros temas desta campanha eleitoral tão conturbada. Um abraço, obrigado pela oportunidade, estou à disposição.